Então vamos começar. Boa noite, graça e paz. Para a glória de Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos aprendermos um pouco mais sobre o Ministério de Música de um modo geral, mas hoje em específico sobre o coral, né? A nossa vivência em coral, no canto coral. E é um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês, né? Espero que seja mais uma noite de aprendizado e que a gente possa absorver o máximo que a gente puder aí para colocar em prática, né, nas nossas igrejas. Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa noite e que realmente seja, como eu já falei, uma noite de crescimento para todos nós. Amém? Eu queria. Temos quantos agora? Deixa eu ver aqui. 12, né? Porque o Juscelio está aí repetido. Eu queria só que você, cada um aí, e vai falando seu nome rapidamente e dizendo de qual igreja e cidade faz parte. Só para a gente ter esse início aí rapidinho. Então, quem começa aí? Pode ser eu? Sou Isabel Matias, sou da Igreja Batista Canaã, em Eunápolis, no sul da Bahia. Uma loja daqui, aproveite. Que legal, seja bem-vinda. Quem é o próximo ou a próxima? Vamos lá, sou eu, vamos lá. Boa noite, graça e paz a todos. Meu nome é Pedro Júnior, eu sou da Primeira Igreja Batista de São Caetano, Salvador, Bahia. Deus abençoe a todos. Bora. Quem é o próximo, a próxima? Boa noite, eu sou a Débora, sou aqui de São Paulo, capital. Uau! De longe, gente. Faço parte da primeira Igreja Batista em Jardim das Embuias, Zona Sul de São Paulo. Seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui com a gente. Boa noite a todos, meu nome é Adailton, falo aqui de Feira de Santana, Igreja Batista no Parque P. Adailton é o nosso secretário, para quem não sabe, é o segundo secretário da MUBAB. Amém. Cleise. Oi. Acho que eu gostaria que se todos pudessem falar a sua função lá na igreja, que seria bom. Interessante. Então, bora pela ordem. Bel, né? Bel, Matias, fala aí, Bel. Então, eu sou do Ministério de Louvor, né? Sou vocal e sou aprendiz de teclado, mas muito pouco, mas eu só canto mesmo na igreja. Fala aí, Pedro. Pedro da minha igreja, viu? Por isso que eu fiquei feliz aqui. Bom, gente, eu já cantei muito em corais, certo? E hoje faço parte do Ministério de Louvor da igreja. De um dos, né? Graças a Deus a gente tem somos abençoados com... São quantos que eu? 3 a 4, né? Pronto, isso. São 6 Coral ministérios. ou grupo? Coral ou grupo? Ministério de Louvor. 6. Isso. Eu faço parte de um dos 6 ministérios da igreja. Certo, eu também atuo no Ministério de Louvor, normalmente no louvor assim do culto, né, em comum, mas desse ano eu comecei a assumir mais efetivamente aí a parte de liderança do coral, então eu estou buscando aprender muitas coisas. Nós temos um ministro de louvor, então ele tem me ajudado com muitas coisas, foi ele que inclusive tinha mandado esse link aqui para mim, né, da postagem lá no Instagram. Então, estou aí nesse processo de aprendizagem para essa liderança aí do coral e regência, enfim, estou buscando aprender. Fantástico, é isso aí mesmo. Vai, Adailton. Bom, Juscelio e os demais, eu faço parte aqui da Igreja Batista do Parque P e atuo como ministro de música aqui da igreja. Agora, Juscelio, você começou a falar, você fala ou você quer se apresentar depois? É melhor, né? Cleiton. Deixa para depois. Pronto, Cleiton, fala aí. Olá, pessoal, boa noite, graças e paz. Sou pastor na Igreja Batista Betel, em Jequié, aqui na Bahia, e também atuo no Ministério de Louvor com as cordas e conduzindo os ministros. Então, eu estou tentando aprender um pouco mais sobre a parte de coral. Essa parte eu conheço muito pouco, quero aprender com vocês.
Parando, a gente tá aí, né, Cleito, no período de julho, e quero contar com você aí, viu? Depois a gente conversa aí. Você tá lá no grupo da Mumbabe? Pronto, vou te procurar lá, viu? Quem é mais, gente, que tá aí? Deixa eu ver aqui. Ó, Daniel tá sem E- poder falar. Deixa eu Isso. apresentar ele Eu posso aqui. até falar agora, se Pode? for. Então fala aí, vai. Gente, boa noite. Sou Daniel, sou da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Hoje atuo lá na direção de bandas, né, os ministérios de música em geral, então auxilio. Toco com 2 coros da igreja e a partir do próximo ano eu vou estar, se Deus permitir, à frente de um coro de uma igreja amiga nossa aqui. Então, é um dos motivos. Eu sou seminarista, né, do Seminário do Sul, e estou aqui para aprender um pouco mais também nessa área de coro. Massa, legal, legal. Fico feliz de ouvir Deus despertando o povo para o canto coral, que hoje está tão raro, né, nas igrejas, infelizmente. Então, glória a Deus por isso. Quem é o próximo ou a próxima aí? Oi, boa noite. Sou Tiago, sou aqui da Primeira Igreja Batista em São Caetano, em Salvador. Sou ministro de Comunicação e Tecnologia e sou secretário da minha ministra de louvor. Cadê o rosto, Tiago? Sumiu, Você pô. tá vendo, gente, que eu tô com moral? Eu tenho até secretário, gente. Eu tô com moral mesmo. Querem ver seu rosto, Tiago. Eu estou aqui numa diligência aqui do Ministério de Comunicação, tá uma correria. Depois eu lhe explico. Legal. Ele aí é meu parceiro mesmo, viu, gente? Tem me ajudado aí no ministério. Tamo junto. Quem é o próximo aí ou a próxima? Tem mais o quê? Mais 3 aqui que não falaram ainda. Ah, Suede! Tudo bom? Muito tempo que não lhe vejo. Mas se apresente aí. Boa noite, Graça e Paz. Meu nome é Suede. Eu faço parte da Igreja Batista Redenção, na Fazenda Grande do Retiro. E eu já fiz parte, já fui líder no Ministério de Louvor. Hoje em dia, eu já não canto mais assim na igreja, mas eu estou fazendo licenciatura em música na Católica. E aí eu queria muito aprender, né, sobre coral. Já cantei em coral também. E ajudo, mas assim, sabe, oriento algumas pessoas. Eu sou orientadora de Mensageiras do Rei, então auxilio sempre que posso, assim, na área de música. Ótimo, seja bem-vinda. Ela está aqui pertinho de mim, meu bairro é aqui pertinho dela. Deus continue te abençoando. Falta 2 pessoas aqui. Anthony, é isso? E Rebeca. Pelo menos são os nomes que estão aparecendo aqui para mim. Vocês estão podendo falar? Não sinalizaram, então vamos seguir. Depois, qualquer coisa, a gente abre para eles se apresentarem. Bom, meu nome é Cleise, né? Estou atualmente como presidente da Associação dos Músicos Batistas da Bahia, resumidamente a Mobab. Faço parte da Primeira Igreja Batista São Caetano, né? Tenho meus discípulos aí, mais de uns 21 aí, sabe? Anos como ministra de música na minha igreja. E, para a glória de Deus, a gente tem caminhado aí. Eu falo que a nossa igreja é bem abençoada, né? Temos vários grupos de louvor, alguns corais, e para a glória de Deus tem sido uma bênção, mas a cada dia tenho tentado buscar me aperfeiçoar, porque eu acho que a gente cresce a cada dia, né? Ninguém sabe tudo. E cada encontro que eu participo da Mumbab, apesar de às vezes estar na correria, né, para gerenciar tudo, mas eu sempre aprendo alguma coisa, sempre, todas as vezes. O último evento que tivemos foi em Tucano, e foi uma benção, e lá eu aprendi muita coisa, né? Então, a gente sempre tem que buscar aperfeiçoar o nosso ministério para podermos dedicar ao Senhor o nosso melhor, né? Glória a Deus por isso. E eu queria, eu vou recitar um texto bíblico, e logo em seguida a gente vai orar, e vamos ter um momento de louvor com o nosso secretário aí, Adailton, depois a gente apresentar o irmão Juscelio. Mas eu queria ler Efésios 4, versículos de 15 a 16, Efésios 4, de 15 a 16, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce
e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Somos um corpo, cada um na sua área, né? Mesmo dentro do próprio Ministério de Música, tem um que toca, tem um que canta, tem um que rege, né? Então, todos exercemos as nossas funções, mas tudo para o louvor e glória e o engrandecimento do nome de Cristo e o crescimento do reino, né? Então, glória a Deus por nos abençoar com o dom da música. Eu queria pedir, deixa eu ver, Pastor Cleiton, o senhor pode fazer essa oração aí, iniciando o nosso momento? Oremos. Pai Santo, te damos graças, porque em todo tempo tu és Deus, e reconhecemos que este dia é a prova da tua bondade. Te louvamos por essa oportunidade de, reunidos aqui, podermos compartilhar do que tu tens nos ensinado, e eu te peço, dê sabedoria, usa da instrumentalidade do teu servo para compartilhar conosco daquilo que precisamos saber, e abre o nosso entendimento, Senhor. Queremos ser aperfeiçoados em ti, queremos multiplicar os talentos e bem te servir. Com este intento, te rogamos gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar umas canções aí com o nosso ministro Adailton. Todos estão me ouvindo? Vamos lá. Mesmo não sendo frente a frente, né? Quer dizer, aqui, visualmente, aqui ao vivo, no sentido de estar presente, mas aí da sua casa, louve ao Senhor, juntamente comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mas temível que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és. Só o Senhor é verdadeiro. Então de sua casa cante conosco assim: é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltemos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Essa você conhece, cante comigo. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Mais uma vez. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Obrigada aí, Adailton, por este momento de louvor. Nós vamos dar início, né, à nossa palavra e, na realidade, hoje nós teríamos, pelo menos nesse início aí agora, duas falas, né? Seria de Gedália, mas infelizmente ela adoeceu hoje e eu queria até no final a gente vai orar por ela também. Inclusive, graças a Deus, parece que deu uma melhorada, estava na emergência ainda, mas a gente vai estar orando mais tarde por ela. Mas, além dela, nós temos aí o nosso ministro Juscelio, que é o nosso tesoureiro, o tesoureiro da Mubab, que vai dar aí essa palavra, e em seguida a gente vai conversar aqui todo mundo, né, somar um pouquinho com o outro, né, Juscelio? Mas vamos ter essa introdução aí, aí se apresente aí, Juscelio, para o pessoal te conhecer. Tá, boa noite a todos, Cleisa, Dailda, todos que estão aqui. Eu te pedi para cada um falar a função, né? Para poder saber com quem eu estou falando, né? Para, de acordo com o grupo aqui, a gente vai estar assim, organizando também as demandas, como o assunto canto coral é um assunto que envolve muitos temas, essas questões todas, né? Aí talvez a gente pode estar adiantando alguns assuntos, outros não, né? E foi bom saber aqui que já tem pessoas aqui que já tá querendo iniciar o trabalho do canto coral, né? Pessoas que apreciadores, e estaremos aqui para poder tentar ajudar naquilo que for preciso, né? Como a Cleise me falou, eu sou Juscelio, sou ministro de música aqui de na Igreja Batista Monte Sinai de Teixeira de Freitas, Bahia. Tem uma colega aqui que é perto de mim, Onápolis, aqui, do extremo sul, bem longe de Salvador. Eu vi que tem uma pessoa próxima aqui. Deus abençoe. Então, eu sou ministro de música de mais de 20 anos já na Igreja Batista Monte Sinai. Na minha questão de conhecimento musical, assim, vou apresentar um pouco, né? O meu início de regência coral, eu comecei autodidata. Eu comecei na igreja, para quem trabalha na igreja, na época tinha uma ministra de música, né? E na época a ministra saiu e é difícil encontrar pessoas assim, e aí não tinha. E eu sempre estudei música, desde meus 11 anos de idade. E aí foi que o pastor depois fez um convite para eu liderar o coral. Eu fazia aula de música, já li um pouco de partitura, as questões todas, e aí eu era aquele menino sem fazer, não falava não, e eu comecei com 18 anos, acho que foi 16 anos de idade, já região coral. E aí, nesse processo que eu comecei a reger, sem ser ministro ainda, eu estava estudando, aí eu comecei a estudar, foi na época quando comecei a estudar música, né, eu fiz o meu curso de piano fundamental pelo Conservatório Brasileiro de Música, eu fiz curso técnico também de regência pelo Conservatório Brasileiro de Música, depois fiz uma graduação, aí fiz a graduação em educação musical, fiz alguns cursos, né, de coral e regência também. Eu sou muito apaixonado por coro, e a paixão é tanta por coro que eu, junto com a minha igreja, a gente é idealizador do encontro de coros aqui da cidade, aqui da Teixeira de Freitas, e alcança aqui até o extremo sul,
algumas áreas aqui. Esse ano a gente fez o 17º encontro de coros. Se não fosse pandemia, seria 19 anos, só de conto de coros, ó, 19 anos de conto de coros. E eu estou na frente aí dessa organização. E, tive a oportunidade também de estudar, fazer um curso de coral jovem lá na Unasp, pegando algumas experiências com coros adventistas, lá em São Paulo. E aí, minha trajetória é um pouco grande assim, na área de canto coral, música, e na igreja, né? E aí a gente já testou de tudo, questão de coro, de prática, né? Iniciação, a gente já teve várias alegrias, várias frustrações, e nisso aí, para quem vê um coro meu regente com 18 anos, 20 anos, aí depois tem uns vídeos meu lá com 22 anos eu regendo, depois vê hoje, a gente vê a diferença, né? Porque a questão da organização, o estudo, na época quando a gente abraça uma causa sem ter conhecimento, né? Mas aí fui estudando, e até hoje a gente está estudando para poder engrandecer o nome de Deus, né? E o coro é uma parte muito importante na igreja, né? A qual eu sou apaixonado, e a qual a gente vê que tem muitas igrejas acabam não tendo coro, muitas igrejas têm dificuldade de ter coro, e aí às vezes a gente vê que as igrejas querem, mas às vezes falta profissional, falta pessoa que querem abraçar a causa também, e envolve várias questões também para poder estar conduzindo a questão do coro. Então, esse eu sou o Juscelio, vou resumir para a gente poder já adiantar no foco aqui, para a gente estar se desenvolvendo aqui o nosso planejamento aqui da prática de canto coral. Então, essa aula de hoje, questão do coro, eu vou tentar fazer uma abertura, introdução do início, como tem pessoas que estão querendo trabalhar na área de canto coral, essas questões também, quer iniciar, essas questões todas. A gente vai estar se iniciando um pouco da estruturação, né, da questão do coro, de como começar, como iniciar um canto coral. Tem alguém aqui que já é regente de um coro? Já iniciou o trabalho? Tem alguém que já é regente aqui? Eu, Esther? sim, boa noite, gente. É Esther da Mombabe, Cleise? É, a Sim, nossa Não. Esther. Esther. Tá. Esther já é. Esther é a nossa Já é da professora, né, diretoria, José? profissão. Então já tem uma Esther aqui, né? Que está aqui presente também, né? Que ela também já é experiente também. E ela também faz um conto de cores lá lá na cidade dela também. E pode ter nos ajudar aqui com alguma coisa também na nossa participação. E eu trouxe algumas coisas para. Vou deixar mais para o final. Algumas coisas de. Juscelio, Oi. eu tenho uma regente minha aí, viu, Tem? Josélia? Ela tá aí, ela deu um joinha aí, ela Certo. entrou, ela é regente de um dos coros aqui. Certo. Algumas coisas que eu vou deixar, algumas dinâmicas hoje, nos tempos mais atuais, eu vou deixar um pouco mais para finais, mas eu vejo que tem pessoas que estão começando essas questões todas, eu estarei, sim, começando a questão da estruturação do canto coral. No canto coral, todo mundo já sabe que são três coisas que precisa tá funcionando, andando junto, né? A questão que tem que ter uma regência, né? Vai ter uma regência, para o coral funcionar vai ter que ter uma regência, né? E quem faz a regência é um regente. Ô, Cleise, eu vou mandar para você aqui, talvez fica mais um arquivo, e aí qualquer coisa você coloca aí que eles vão estar vendo aí, talvez fica mais bonito eu falar e tem algumas coisas Beleza. acontecendo. Um momentinho, rapidinho. Deixa eu mandar para a Cris logo aqui.
Um momentinho. Mandei, Cleis. Então, voltando aqui. No coral, precisa ter três coisas, né? A regência, que vai reger, o regente e os coros. E nesse intuito, para poder estar fazendo a regência, a pessoa tem que iniciar o coro. Tem um regente, a pessoa tem que entender um pouco sobre a regência, isso aqui já é na aula de regência, questão de que vai estar fazendo, né? Mas tem uma coisa importante para poder iniciar, tem que ter o coro, para poder estar iniciando as pessoas, né? Nessa início de abertura para fazer o coro, tem a questão dessa organização que é importante para poder montar um coro. Às vezes você vê que tem muitos coros que vai cantar, as questões, a gente vê que tem dificuldade na hora de cantar, as vozes estão cantando, a gente vê que está tendo dificuldade ali, a gente percebemos que talvez está faltando uma organização na estruturação desse coro, que é a questão das vozes, né? Que tem o soprano, contralto, tenor e baixo. E nessa organização das vozes, soprano, contralto e baixo, que vai montar um coro tradicional, apesar que hoje tem coros que pode ser montado em igrejas, né? De acordo com o regente de cada grupo, pode ser com duas vozes, né? Talvez as mulheres e homens cantam duas vozes, fazendo um dueto. Tem coros, às vezes, que em igrejas que, devido à dificuldade, cantam uníssono, né? Hoje tem como mesclar essas questões todas. Agora, um coro tradicional, geralmente, eles têm 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. E o regente, para poder estar assim, organizando essa questão do coro, ele precisa fazer essa classificação vocal, que é a questão do teste vocal, na hora de estar iniciando um coro. E aí, nessa classificação vocal, que você vai fazer aqueles testes vocal para saber se a pessoa é soprano, contralto, tenor, baixo. E aí, a gente vai estar assim, organizando. Ô, Cleiser, você tem uma ficha coral que eu mandei para você? Você pode abrir? A ficha coral que está em PDF. E nessa ficha coral, que a gente vai estar organizando, a gente vai estar montando as pessoas que vão cantar no coro. E aí você vai ter o grupo lá. E com essa ficha coral que você vai estar organizando, você vai ter todo esse entendimento de que voz você está ali apresentando. No caso, um regente, quando ele tem essa experiência, ele já faz essa aula para poder entender um pouco sobre a classificação vocal. Seria o outro, seria o outro. Esse aí é para a pressão de peças. Tem um outro lá que é ficha coral também, ver se encontra, que é o Ceviche. Eu fui regente também de um coro aqui da UNEB, que era o Ceviche, terceira idade, e aí eu montei direitinho a ficha coral para eles lá, e foi esse modelo que tem aí. Nessa ficha coral, como vocês estão vendo aí, sobe aí, Cleise, né, tem a questão do nome, na hora de montar o coro, tem a questão do nome e a questão da... Deixa eu abrir aqui que eu estou olhando pelo slide, mas eu não estou conseguindo ver para acompanhar direitinho. Então, abrir aqui. Então, aí os dados normal, aí tem algumas perguntas para essa pessoa que você vai entrar, abrir o coral, montar o coral, aí tem algumas perguntas básicas, se toca um instrumento musical, a pessoa vai responder, se sim, que aí você já tem uma avaliação de como vai ser seu cantor, cantou em grupo ou coral antes, aí você já tem uma pergunta para saber, isso aí já vai estar avaliando, aí ele vai respondendo, e depois vem essa questão aí da tessitura de voz, que isso é feito pelo regente. Esses detalhes aqui é um detalhe mais técnico, né? Mas eu vou explicando resumidamente algumas coisas, que é o que faz a gente ter um equilíbrio melhor no coro. Para quando o coro estiver cantando, o regente conhece qual é o seu grupo, pelas suas vozes e naipe. No caso ali, quando voz feminina, a voz feminina geralmente são as vozes que tem um contralto, o mezzo-soprano, o segundo soprano e o primeiro soprano. Os kits hoje, quando a gente compra uma cantada de Natal que vem, de voz atualmente, só é contralto, segundo soprano e primeiro soprano. Vocês vão estar vendo as vozes, até nas partituras, né?
E aí vai tendo esse entendimento. E aí, nesse teste vocal, você vai estar colocando aqui, vai fazendo esse teste vocal com as vocalizes, né? Na aula de canto lá. E aí, se a pessoa, o contralto, ele atingir ali no grave, que geralmente é o sol 2, se não me engano, estou sem instrumento aqui, e vai até o sol, lá 3, e até o 4, aí ele tem uma noção de contralto, a gente já sabe que ele atingiu essa voz, e aí você vai ver se é tessitura ou extensão, uma coisa importante também, na hora de estar assim, vendo isso. Se a pessoa, para quem não sabe, a tessitura é onde a voz canta com facilidade. Se a pessoa que é contralto, ele conseguiu aquele grave lá, que é a nota com muita dificuldade, meio rouco, ali é extensão. Ele tirou aquela nota lá, que é o sol fá sustenido, mas ele teve dificuldade, então ele foi extensão. Então é bom você notar a tessitura, aonde ele canta com qualidade. Aí, se ele canta ali no sol 2 com qualidade, aí é tessitura. Aí ele vai até o lá 3 com qualidade. Ó, bacana. Então é tessitura. Então é um contralto bom. Até o lá 3 ali é um contralto bacana, que eu vou estar anotando ali, e aí sucessivamente. Aí vem o segundo soprano, né? Que vai até ali o mi, o fá, né? Vou ter o sol, né? Sol 4. E aí eu vou anotando ali também nessas questões ali. Aí vem o primeiro soprano, que passa lá da casa do sol lá, 4, e aí você vai anotando. E aí você já tem a classificação de voz de cada um. Isso vai ajudar muito na questão da organização do coro. Juscelio, mas antes de entrar nisso, aí vem a questão da voz masculina, por isso que tem uma clave de Fá. Aí a gente vai vendo ali a voz, o baixo, né? Vai atingindo ali, é parecido com o contralto, a região também ali do grave, você vai colocar ali o sol, e vai organizando individualmente e você vai identificando. Aí você anota, faz o teste vocal, a classificação de cada um, anotou a ficha, e aí, depois que ter essa classificação, aí você vai falar que voz ele é. Se é soprano, contralto, tenor ou baixo. Ou primeiro soprano, segundo. Que aí, com essa relação, aí você coloca algumas observações. A aluna cantou, a corista cantou essa nota aqui, mas ela teve muita dificuldade. Ela tem mais brilho, ela cantou os graves, mas o brilho dela é nos agudos. Mas ela não sabe usar os agudos, que é a voz de cabeça, as questões todas. Aí você coloca observação. Se você treinar ela pode melhorar. Tem gente que canta a voz grave, mas ela tem facilidade mais no agudo, mas ela não sabe usar ali aquela voz de cabeça. Ali é só um treinamento para poder estar ajudando ela a fazendo. E essas observações vão ajudar para o regente conhecer o coro, o seu coro ali, e estar organizando. E muitas vezes você encontra mulheres e homens que cantam, principalmente mulheres, que cantam tanto contralto e quanto soprano. E aí, com essa classificação, você já sabe. Meu coro mesmo, às vezes, há muitos sopranos que estão cantando no coro, eu sei que ela canta contralto. E aí, meu contralto tá vazio, eu estou bastante soprano. O que eu faço? As minhas sopranos vai lá pro contralto. Ó, eu preciso que você cante no contralto. Aí ela vai lá pro contralto, ou vice-versa. Às vezes eu tenho muito contralto e eu tenho algumas meninas que cantam contralto, que canta soprano, mas ela tem mais brilho no grave. Aí, mas eu tô precisando de soprano, eu vou colocar ela para cantar no soprano. E aí, com essas questões de organização, de classificação vocal, no coro, você vai ter uma facilidade bacana na questão de montar o repertório e cada um cantando na sua tonalidade. E aí você classifica, voz tal. Quando você classifica a voz de cada um e todo mundo se organiza, aí você já tem um coro que quando você vai pegar uma peça musical, que depois que eles vai colocar lá, vai ser mais fácil para eles cantarem. É que nem para quem vai cantar solo. Quem canta solo, exemplo, eu vejo muitas vezes a pessoa vai cantar um solo na igreja, e aí ele quer cantar a música, ele é baixo, mas pega uma música lá de Fernandinho, ou então de Leonardo Gonçalves, vai cantar. Ele vai cantar, ele consegue tirar a nota, mas tá com aquela voz, aquela garganta, voz de garganta, cantando, porque não é a tonalidade dele. É a mesma coisa os coristas, quando vai cantar, e ele tá cantando músicas que não tá nas suas vozes adequadas. Por isso que o coro é uma parte mais técnica que tem, eu acredito, é a parte que mais trabalha técnica na igreja. O coro, quando você vai desenvolvendo todo esse detalhe para trabalhar as vozes de cada um treinando a dinâmica, treinando todas as vocalizas, os exercícios que faz na preparação, quando vai cantar, essa beleza que sai, então é uma forma de você estar organizando isso. Então, essa classificação vocal é muito importante para poder ter um desenvolvimento no canto coral.
Então, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa área de início, de abertura, de montar o coro com os integrantes com classificação? Você já conhecia? Você já sabia dessa forma de classificação, as questões todas? Podemos prosseguir? Eu tenho alguma pergunta nessa área? Célio, eu tenho uma pergunta, não sei se dá para me ouvir bem. Você consegue me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Pronto. Na verdade, é uma dúvida com relação ao momento, né, da gente fazer essa avaliação. Eu entendo, ou melhor, eu imagino que é necessário que a gente faça antes um aquecimento com eles, né? Se for o caso de ser um ensaio pela manhã, por exemplo, seria mais interessante que essa avaliação fosse feita depois, o horário do dia pode influenciar, como é que a gente faz? A pessoa pergunta na questão de como iniciar esse teste vocal. Isso. Exato. A questão do teste vocal é importante, sempre na questão, até no coro, quando você vai usar a sua voz, é importante ter essa questão da preparação, como você falou, que é um aquecimento, faz um relaxamento, né? Um alongamento, e aí depois desse aquecimento rapidamente ali e tal, você faz, né, direitinho, ele faz o aquecimento. Porque se o teste vocal for um pouco mais simples, beleza, mas geralmente o teste vocal, você vai usar o extremo do cantor para você ouvir tanto o agudo e tanto o grave. E aí vai exigir um pouco deles. Eu sei que na nossa correria, às vezes, quando tem muito fazer teste vocal, como tem outros regentes aqui, às vezes a gente tem muitos testes, a gente marca um dia seleção de vocal, né? Tem 20 pessoas para fazer teste vocal, 10. Às vezes, para fazer o aquecimento, acaba demorando muito, às vezes acaba adiantando o processo, não fazendo, mas é aconselhável fazer sim um aquecimento antes, um relaxamento, né? Esse relaxamento para tirar a tensão do corpo, depois faz o aquecimento e aí depois você faz esse teste vocal. É importantíssimo. Era essa a dúvida? Por exemplo, o horário do dia faz diferença para a gente fazer essa avaliação? Às vezes Então, o pessoal, como está com a voz que ainda não, né, não usou tanto, né, de manhã, enfim, ou de não. manhã, pela manhã, geralmente as pessoas, eu mesmo, de manhã, minhas vozes, eu tenho mais dificuldade nos agudos, né? Aí algumas pessoas já acabam tendo, assim, de acordo, pela manhã tem essa questão. Horário a partir da tarde em diante, eu acho que é mais tranquilo. De manhã, geralmente, como eu faço muito teste vocal, eu já fiz muito, eu vejo que tem pessoas que têm uma dificuldade maior de ter os agudos na parte de manhã. É mais grave. Aí tem essas questões aí, que é melhor. Mas aí mas é bem mais cedo. A partir de 10 horas, aí, 9 horas, já fica melhor. Mas aí, na hora do teste, você vai estar avaliando, vendo, né? As observações é para isso. Você coloca ali, ó, o aluno percebi que tem dificuldade assim, mas pode ser o horário, as questões todas. Até a voz da pessoa, quando de manhã, quando acorda, quando ele fala, geralmente tem pessoas que mudam o timbre um pouco. Até por conta do relaxamento, né? A gente está dormindo, você sabe que há um relaxamento vocal. Então, pela manhã, para você dar uma nota mais aguda, você não consegue. Por mais que você seja um cantor, quando você vai cantar, sua voz está grave, porque há um relaxamento. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais. No final do dia, você já trabalhou muito, porque você já falou demais, você já cantou, já é totalmente diferenciado. Então, a voz ela já está praticamente aquecida, mas mesmo assim é uma necessidade de você fazer um teste vocal. Exato. Obrigado aí, Esté. Tirou essa dúvida, Daniel? Certinho? Tirou sim, tranquilo. Tem essa, né? Beleza. Então, como eu estou iniciando a questão da iniciação de montagem do coral, então é isso. Você tendo um regente, o regente ele vai ter esse papel inicial de ter essa classificação qualquer uma coisa muito importante para ele ter na hora de conhecer o seu grupo. E ali ele vai. Ô, Juscelio, mas o regente que eu tenho aqui, o regente que. Eu sou regente, mas eu não consigo fazer essas classificações vocais, essas questões todas, né? Para poder estar fazendo isso. Então, é, é, é importante ter esse conhecimento prévio, assim, para poder estar organizando, né? A pessoa, pelo menos, tem que ter esse conhecimento assim, de ver quem consegue cantar grave, cantar agudo, né? Para poder estar direcionando, porque ele pode estar num local lá que ele vai cantar, vai estar forçando a voz dele, pode estar tendo dificuldade na sua voz. Então, essa questão inicial, assim, da parte de prática
inicial da classificação vocal é muito importante na classificação do coro em si. Então, a gente vai dando prosseguência. Outra coisa importante que vem é sobre a questão o perfil de um regente. É importante, quando tem um coro, que tem até um comentário aqui que a gente já ouviu falar muito, porque as igrejas estão optando a não ter coro. Às vezes, você já ouviu isso, tem igrejas que estão optando a não ter coro, né? Geralmente, o problema está na falta de liderança e não a sua função, falta de pessoas que abraçam a causa, que querem aperfeiçoar, né? Quando eu comecei a região coro, eu não tinha conhecimento, eu fui lá, eu estava fazendo só aquele negócio, mas meu coro cantava, estava começando lá, tinha um outro objetivo, mas não estava bom, né? Eu via que não estava bom, eu era músico, não estava bacana, né? E aí, o que a gente faz? A gente precisa buscando conhecimento, né? Muitas igrejas não têm coro porque não tem quem lidere. Tem essas questões, né? De buscar esse aperfeiçoamento de pessoas, né? E muitas vezes é por falta de material e liderança que tem também. E outras coisas que depois eu vou comentar, algumas coisas que hoje alguns coristas estão tendo dificuldade de manter. Tem igrejas que às vezes tem liderança, regente, mas os coros não querem ir, os coros estão com dificuldade, estão cansados, questões toda é outra realidade, e aí tem umas dicas que eu quero dar para vocês nessas questões de dinâmicas de ensaio, que isso ajuda bastante na questão da consciência. Então, uma coisa eu queria colocar aí sobre a questão de uma característica de um regente, não adianta ter coro, eu conheço pessoas igreja que tem coro lá, mas é difícil ter regente. Quando tem o regente, eu conheço regentes que tem, mas ele não consegue manter o coro, não consegue ter um êxito nesse coro. E tem algumas qualidades. Nesse slide aí mesmo, na página 10. Página 10. Algumas habilidades que um regente tem que ter. É importante essas questões todas para poder fluir e o ensaio andar bem, funcionar bem, né? Que é habilidades físicas, né? A gente vai estar vendo sobre isso. Uma consciência auditiva. Um regente ele tem que ter uma consciência auditiva ao estar liderando o coro, né? E aí o som, quem é responsável pelo som bonito, o som que vai ter ali é o regente, né? Tem que ter uma comunicação também com os coristas, né? Para os seus liderados, e ter uma boa interpretação naquela execução. E o regente é uma peça fundamental para poder estar organizando o coro e estar ajustando nessa questão do equilíbrio. Pode avançar a página aí, Cleis. Então, se você quiser colocar em tela cheia, Cleis, fica melhor. Aí a habilidade física de um regente, né? A gente coloquei um exemplo aqui mais ou menos para poder a gente estar entendendo e seguindo os passos. Um regente ele tem que ter uma característica de padrão de regências, né? Pode avançar, tá lá na frente. Vai avançando. Pode avançar, avança, mais um. Mais um. Aí, isso aí. Obrigado, Feliz. Então, habilidade física de um regente, né? Padrão de regência, questão binário, ternário, quaternário, né? Na hora de reger, né? José, eu quero aprender isso aí. Aí é bom fazer um curso de regência, vai ajudar essa questão do curso de regência, questões todas, né? Para trabalhar esses padrões que vai estar ajudando, né? Eu comunico às pessoas que quando quer aprender a regência, a pessoa é importante, eu estou organizando as pessoas fazer aula de piano, ter melhor, porque às vezes você começar a fazer uma aula de piano, porque às vezes a pessoa quer aprender que na aula de piano com teoria, ele vai estar aprendendo sobre as claves de Fá, clave de Sol, vai aprender a tocar, porque se ele tocar o piano, ele já vai estar ali passando as vozes, né? Porque passando as vozes, né? E vai facilitar a sua vida na hora de estar assim, dividindo as vozes, passando direitinho, e na aula de piano, ele já vai aprender teoria e vai aprender o instrumento, né? Que às vezes, uma vez eu fui dar aula de regência para um aluno, e aí ele não sabia nada do instrumento, e aí eu fui ensinar teoria para ele, né? Mas aí estava ensinando teoria, mas na hora de aplicar ali o instrumento, ele tinha dificuldade. Ele lia, mas não conseguia aplicar.
Então, uma dica aí importante, fazer uma aula de piano com teoria, adianta até o processo, na questão de você poder ler uma partitura e depois aprender a regência, fazer um curso. Gestos expressivos, aí vem da questão da regência, né? Uso da mão esquerda, que é para usar as entradas, etc. Preparação dos ataques de corte, planos dinâmicos, fraseologia, que é a habilidade física, né, que o regente tem que ter para poder estar regendo, né? Outra coisa importante é consciência auditiva. O regente precisa entender de afinação, né? Entender da consciência tonal, equilíbrio da unidade, a timbragem do som que está ocorrendo, consciência rítmica. Se um regente tiver dificuldade disso, o coro dele vai estar executando situações que ele não vai perceber. Então, a experiência, né? Hoje mesmo, no tempo que eu estou regendo, a gente percebe que a gente cria uma maturidade, uma situação assim, dessa questão de ouvir mais, conseguir entender mais algumas coisas, né? Então, envolve as situações, para quem toca, né? Ele tem essa consciência auditiva. Comunicação, correção das faltas vocais, a motivação, isso que é importante, o regente ele tem que estar motivando o coro, né? Hoje em dia, os coros estão muito cansados, que você tem que ter um momento. Uma outra dica importante que eu quero colocar nisso aqui, hoje tem muito, o coro, esses 20 anos, quase 20 anos de experiência, o coro é um ótimo, tem vários objetivos, mas um outro objetivo para treinar pessoas tímidas. Na igreja, gente, tem muita gente tímida aqui para se comunicar, para conversar, essas questões todas. E o coro, e tem gente desafinada e talentosa musicalmente. E o coro é uma forma que é em grupo, que está ali, essas pessoas vão adentrar, você vai falar que ele vai... e todas as pessoas tímidas que eu pergunto, eles querem melhorar a sua timidez. Eu falo assim, eles são tímidos, mas ele quer melhorar a timidez. E é uma forma de eles estar ali no coro, de estar conversando, dar um desafio para eles, para estar assim, ali falando um exercício ali sozinho, as questões todas, e vai falar que ele vai se sentir bem ali no coro. Então, o coro é uma ótima ferramenta para evangelismo, nessa questão toda de comunicação, de socialização, né? Há outras qualidades que tem o coro que ajudam muito na igreja estar feliz. Quando o coro canta, a igreja tem um coro bom, afinado, a igreja é afinada. Às vezes eu vou na igreja e está cantando um hino cantor cristão, ou outro grupo, está tudo desafinado cantando, porque às vezes não tem um coro. Quando tem um coro lá, a igreja, a maioria canta, então a igreja acaba sendo afinada, né? Porque tem um coro na igreja e o coral é muitas pessoas, né? Da própria igreja cantando. Então já é uma educação musical que você dá para as pessoas da igreja, né? Exemplificação e demonstração, liderança. Uma coisa importante, como eu entro nessa parte aqui, a liderança. O regente ele tem que saber liderar. No curso que eu fiz lá em São Paulo, na época, eu fui com muita intenção de aprender técnicas para coro, né? Classificação vocal, vocalizes, muitas coisas assim bacana de regência, questões todas. Mas quando eu cheguei lá, a explicação, primeiro dia só foi liderança. Segundo dia, liderança. Terceiro dia, ainda entrou em liderança. E na época eu fiquei frustrado, porque, nossa, só falando liderança. Aí no final do curso, ele comentou, né, que é importante, se um liderança tem conhecimento técnicos, mas não sabe liderar, ele não consegue manter. E manter o coro. E aí hoje eu vejo muito isso. Hoje eu vivenciei várias pessoas que às vezes tá no coro, mas ele tem conhecimento técnico, um ótimo regente, mas ele não consegue ter relacionamento com o seu grupo. Ele não tem amor, tem outro momento que é sobre esse curso de liderança, que eu até falei uma vez no momento de um curso que teve sobre estruturação do Ministério de Música, né? Um liderança tem que ter esse saber liderar. Esses domínios de liderança, eu vou dar aqui as características de bom líder. Esse bom líder tem que ser paciente, esse bom líder tem que ser bondoso, não ser invejoso, não se vangloria, tem que ser humilde, não maltratar as pessoas, saber conversar, a pessoa que tem um domínio próprio. Então, essa pessoa, tendo isso tudo, já é uma forma de ele estar conseguindo as pessoas. Porque tem muitas pessoas que não têm muita técnica, mas ele consegue liderar um grupão. Mas aí o coro dele vai cantar, mas você vê que o coro está faltando alguma coisa, algumas habilidades de afinação, as questões todas, mas o povo está tudo alegre ali cantando, porque essa pessoa tinha habilidade de liderança, ele sabe motivar, ele tem amor ali com as pessoas, ele vê essas pessoas. Então, uma coisa importantíssima é você saber lidar ter esse relacionamento com o coro, e aí vai facilitar. Imagine quando
quando você tem, tem um regente que tem os dois, né? Ele sabe liderar e sabe parte técnica. Então, tem tudo a dar certo, essas questões todas de estar funcionando. Então, são buscas que a gente está cada dia procurando para procurar poder melhorar a sua dinâmica, o seu coro da sua igreja, né? Interpretação. O regente ele tem que ter uma recriação de intenções do compositor. Isso é questão, você, quando vai cantar uma música, agora no Conde Cosme mesmo, o nosso coro cantou uma música, que ele tinha uma interpretação, o compositor, ele queria que o momento ali seja muito triste, a música, né? Ele queria que, tinha muito triste, aí tudo mundo tinha que ser suave, né? Aí, então, mas as pessoas do coro, não, mas tem que finalizar com a música. Alguns questionaram, não, mas aí eu fui explicar que o compositor, a intenção do compositor. A ideia aqui é ter esse momento de inspiração, momento de entender, né, que a gente tá com Cristo, um momento de oração. Então, o compositor quer tudo suave nesse momento, né, a música. E aí, a gente vai explicar para os coristas, né, eles vão entender cada vez mais fácil essa questão da interpretação. Entendimento dos estilos e o período históricos, vivências da música. Então, isso é importante. O regente, quando ele tem isso aqui, adquire essas questões, as coisas funcionam melhor na música. Aí vem habilidades do regente, né? Compreender outras pessoas, como eu falei, ter a capacidade de discernir e responder à mudança de humor dos outros. Essa aqui é muito importante. Às vezes a gente tem que saber conversar com os nossos coristas, né? As pessoas, não só para coro, né, mas para outras pessoas na igreja também, mas o coro se envolve muita gente, né, então essa parte de você liderar é uma parte que acaba desistindo, muitos regentes acabam desistindo, não conseguindo, porque você está lidando com pessoas, então é importante ter muita sabedoria, ter esse discernimento na hora, perceber os sentimentos, as motivações, as preocupações dos integrantes do grupo, ter capacidade de aconselhar e de dar bons conselhos, né? Bom senso e sensibilidade, isso é importante a gente ter no grupo, né? Que o coro tem essa importância também, tanto que muitas igrejas têm outros objetivos também no coro, né? A questão de ser um papel de discipulado, através do coro, você consegue interagir muita gente, né? Tem uma época que o meu coro tinha 60 vozes, né? Estava chegando a 70 pessoas, um coro grande, né? Um momento, se você reunir bastante gente, assim, para poder já estar falando ali de Deus, organizar as questões todas, né? Dando um bom exemplo, você está discipulando ali, e essa pessoa pode estar discipulando as pessoas, né? E é um grupo reduzido, né? E é uma forma de você estar fazendo esse discípulo. Agora, nessa questão aqui de alguma dúvida nessa parte que eu falei, que eu estou tentando falar mais rápido, porque é muita coisa, né? E aí tem outras situações aqui, mas nesse conceito aí do regente, as características de um regente, como o regente deve ter as qualidades, características, né? Tudo que eu falei, alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou entrar em outro ponto agora. Eu tenho sim, sobre as características, né? Tem aí falando habilidade com a mão esquerda, mas tipo assim, existe algum tipo de flexibilidade? Caso o regente tenha algum tipo de mobilidade que é reduzida, que não tenha como movimentar nem ou a mão esquerda ou a mão direita, teria algum tipo de flexibilidade, algum tipo de algo que ele pudesse substituir para reger? Ou não teria a chance de ser regente caso tivesse algum tipo de deficiência física ou alguma mobilidade reduzida com as mãos? Suede? Isso, Suede. Entendi, Suede. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade, as questões todas, geralmente a gente encontra outras possibilidades de fazer esses gestos, essas dinâmicas. Um exemplo claro, uma vez eu estava sem pianista, sem tocador, e aí meu coro tinha que cantar, eu estava sem um instrumento, eu tive que tocar teclado e reger. Aí eu regei só com a cabeça. E aí vai, para quem é regente aqui, a gente sabe, né?
E aí eu só regi com a cabeça. Essa questão das habilidades é quando a pessoa tem todas essas funções direitinho, está precisando ali, o gesto vai facilitar a comunicação para os coristas, né? Porque o corista, ele quanto mais comunicação você consegue dar para ele, né? Ele vai facilitar as entradas de acordo com as peças, né? Tem peças que é mais complexa, né? A peça que eu fui tocar é uma peça que, aí eu já usei estratégia. Eu ensaiei bastante e nos meus ensaios eu falava com ele, vocês têm que entrar assim, e fui explicando, né? Que aí na hora eu só com a cabeça eu já mostrava, eu já entendia só a comunicação. Agora tem certo tipo de músicas que é cânone, umas peças musicais que existem para quem já regeu outras músicas assim, você tem que dar entradas no contratempo, aí vai estar o soprano, depois entra o contralto, entra e o baixo, e depois já entra outras vozes seguidas, e aí aquela rapidez, e aí essa comunicação. É por isso que no ensaio, no pré-ensaio, é importante você ensaiar bem, para você diminuir a regência. Quanto melhor o seu ensaio, você consegue diminuir as suas habilidades na questão assim, de regência, né? Tinha um professor de regência mesmo que ele falou assim, ó, menos é mais. Ele não quer muita, não quer que a gente faça tantos gestos, ele quer que tenha um ensaio bom e você consegue estar ali dando aqueles gestos menores, né, para não ficar muito papagaeado a mão lá na frente, questões todas, né? Aí vai de regentes, tem alguns regentes que já gostam de dar bastante gesto em coro, né, as questões todas, né? E aí, então, Suede, isso é tranquilo. Certo, tranquilo. Mais alguma pergunta nessa questão do regente, papel do regente? Não, obrigada. Então vamos prosseguir. Outra coisa importante na questão, aqui a gente nem começou a ensaiar ainda, tá? A gente falou de montar o coro, né? Falamos aí agora a importância do regente, né? De ter as questões, uma coisa, nessa questão do regente, eu falei uma coisa importante também é a questão da liderança. Tem a parte técnica, a liderança é importantíssima. E agora vamos ver a questão da segunda parte, o pré-ensaio, né? O regente, que vai estar no negócio, ele tem um pré-ensaio, que é a questão. Pode avançar na página 21. O pré-ensaio. Nesse pré-ensaio, ele vai estar estudando a questão da escolha do repertório, né? Essa análise musical, identificando os pontos críticos. Isso aqui é importantíssimo para que as coisas funcionem bem na hora de eu começar uma música, né? Para essa é a primeira música. Então, aqui já vou dar uma deixa para uma dica importante para os nossos coros de hoje. Às vezes, hoje em dia, a concentração das pessoas mudaram bastante, tanto para crianças, adultos, quem trabalha com coro infantil, adultos, jovens ou terceira idade, a concentração hoje está mais difícil, né? Eu lembro quando eu ensaiava no coro, a gente ficava ali horas e horas ensaiando aquela partitura, aquela música, e aí e ficar só naquela 2 horas de ensaio em uma ou duas músicas, 2 horas de ensaio só em uma e duas músicas. E aí era cansativo, e era tudo partitura, essas questões todas, né? E aí algumas pessoas, eu era na época jovem, adolescente, né? Adolescente para jovem, né? E era um pouco cansativo. Imagina pessoa de família que tem filho, que tem o dia a dia de hoje, né? Trabalho, escola, família, e as questões todas, tal. Chega lá e aí fica ali. E na época não tinha kits ainda. Não tinha kits para estudar, às vezes, né? Tinha uns kits no CD que tinha, né? Que dava, mas às vezes não tinha kit, não. É na hora do ensaio mesmo, passando a nota lá, e aí vai. Aí chega um momento lá que a pessoa não estudou, aí na época que já tinha os CDzinhos, né? Que era o CDzinho que tinha que todo mundo levar para casa. E aí começava a ensaiar, mas uns 3 não estudou, aí só um estudava, aí na época que eu não estudava, eu ficava perto de alguém que estudou, para poder não passar vergonha na hora, né, e tal, e ficava lá, ó, relatando. Uma dica, hoje em dia, o que eu tenho feito hoje lá na minha igreja, né, para poder poder, talvez, ter mais pessoas no coro, e poder as pessoas ter mais autoestima de poder estar no coro, né? De poder estar assim e crescer o grupo, né? Aí uma coisa foi a questão da logística, né? Eu estava ensaiando, meu ensaio do coro lá estava sendo no sábado. E aí
E quando dava final de ano, eu quase não tinha possibilidade de ensaiar, porque era muito evento na igreja, as questões todas, aí tinha casamento, essas questões todas, aí mudava o ensaio, tal, direitinho. Aí, e aí foi que eu comecei a pensar diferente. Tipo assim, eu fui ver que um período que boa parte do meu coro, aí você tem que olhar a sua realidade. Boa parte do meu coro, na época eu estava, sabe, muita gente era universitário, estudava à noite, aí não podia sair na semana. E aí foi que eu não queria mudar, mas não dava para mudar. Era tanto que os meus ensaios, quando eu precisava ensaiar mais tempo, eu ensaiava depois da faculdade, era 10h30. Aí meus ensaios eram a partir de 10h30 da noite e ia até meia-noite. Tinha uns períodos. Eu até falei nesses dias nos nossos ensaios lá que, ó, mas nunca a gente saiu depois das 10 horas, 10h30. E aí foi que atualmente eu analisei e eu percebi que boa parte do meus coristas atuais não está fazendo faculdade, pode ir na semana. E foi que a gente arriscou, né? Viu que a maioria poderia, a gente conversou lá, tal, e trocamos de ensaio, mudamos para na semana, né? Não, foi na quinta-feira. E aí, e resumindo que aceitou bem, e o coral que estava com 20 e poucas pessoas, 30, hoje já está bem mais 40 pessoas, 50, chegou a 60, depois tem as rotinas, né, as questões todas, né, mas os ensaios estão mais frequentes, no sábado, às vezes, faltava muita gente, devido às programações de casamento e tal, aí o grupo nem sempre era os mesmos, né, tinha muitas pessoas que faltavam, e agora, nas quinta-feiras, eu estou sempre com o mesmo grupo, está criando entrosamento, essas questões todas, e aí eu tenho articulado mais isso, né, na questão da logística de ensaio para poder estar organizando, ter mais pessoas, e isso foi positivo, que a gente faz um projeto e analisa, né, e foi positivo, né, que já tem mais de uns 3 anos que a gente fez essa mudança. Outra mudança também que eu fiz bastante também, experiência através de experiência também, é o repertório, escolha do repertório. A escolha do repertório, e agora eu crio um repertório para o coro. Eu não fico só ensaiando música nova, não. Os nossos ensaios, outra coisa também, eu tenho ensaio fixo, né? Meu coro, muitas igrejas, o coro é só Natal e Páscoa, né? E aí só ensaia naquele período. Mas, às vezes, também não ensaia outros dias, porque não tem repertório, às vezes tem aquelas, ensaia só músicas novas, fica cansativo e só sai no período de apresentação. Mas se você quer criar uma rotina, cria um repertório para o coro. O que é um repertório? Tem músicas que o coro consegue cantar quase de cor. E aí, nesse repertório, você escolhe uma música fácil e uma música desafiadora. E aí você vai montando, né? E aí você vai criando. Aí o seu ensaio vai ser produtivo. Por quê? Você começa a um repertório, a música vai estar sempre repetindo. Vai chegar um momento que essa música vai estar sempre repetindo. O coro vai cantar fácil. Aí você já começa cantando, você nem precisa mais passar a voz, quando já tá cantando, você vai ensaiando os detalhes, a primeira música, né? A segunda música, que tava ensaiando, já virou repertório, né? Cantando. E aí, no início, geralmente, você já começa a criar 3 músicas, o coro já sabe. E já começa a cantar. Aí vai ter a preparação de ensaio, né? Que é o aquecimento vocal. Depois do aquecimento, vamos cantar o repertório. E já começa cantando, já começa adorando o Senhor, louvando, já fica mais agradável. E depois desse repertório ensaiado, eu vou lá, paro um pouquinho, bora ensaiar uma música nova agora. Aí eu paro, pego um pedaço, e a música nova, eu vou ensaiar ela toda? Não, por isso que vem a questão da análise. Vou ensaiar o refrão dela hoje. O meu ensaio todo hoje pegou o repertório e agora eu vou ensaiar só o refrão da música nova. Então, ó, aí o objetivo do ensaio, ensaiar o repertório e pegar o refrão da música nova. E conseguir pegar. No outro ensaio, eu vou passar o repertório, cantar direitinho, vou passar o refrão e o final da outra música, né? Porque eu tenho ensaio toda semana. Eu tenho tempo para poder fazer isso. E é ensaio. Às vezes acho sério, mas a gente não consegue, tem que ensaiar o repertório, mas se você tiver um planejamento, uma organização, como você ensaia toda semana, desses ensaios, vai ter muitos dias lá que dá para ensaiar músicas, o repertório e ensaiar músicas novas, e talvez em 3 ensaios você aprende uma música, né? Sai o repertório e em 3 ensaios aprende uma música. Olha só, imagine só, toda semana tem ensaio, então em um mês você aprende uma música, né? E se fazer isso em vários anos, né? Vai chegar um momento que o repertório já está muito grande. Então, essa parte de dinâmica de ensaio, na questão de você começar fazendo repertório para o coro, isso vai mudar um pouco a rotina do seu ensaio. Quando chega uma pessoa nova, ele já vai ficar mais à vontade para poder entrar no coro. Por quê? Porque os pessoal estão já cantando, ele fica do lado ali, todo mundo já sabe, ele já sabe cantar a música, ele vai cantando, vai aprendendo com o outro ali, e aí as pessoas novas que vão adentrando,
ele já vai ficar mais ativo ali no ensaio, porque tá todo mundo cantando, ele vai acabar mais fácil. Se ele, uma pessoa nova vai tá chegando no coro, e quais os coristas não sabem cantar ainda, ele vai ter dificuldade de se ajeitar ali no coro, e para aprender a cantar a música. Então, essa questão de ter um repertório, né? E aí chega um momento que o coro já está cantando música de cor, né? Hoje, como as letras são grandes, né? A gente tem dificuldade com, mas pelo menos quando falta uma letra, né? Esse dia no meu coro faltou a letra para cantar lá, ele sabia, cantou de cor lá, uma parte lá, né? E aí você vai pela sua realidade também. O meu coro hoje, eu tenho tantos adultos, anciões, tem todo tipo, né? Tem gente que tem um grupo, que é outra área que a gente pode falar assim, de acordo com a sua realidade, tem gente que tem coro só jovem ali, pessoa já musical, aí você pode já ter uma demanda maior para poder decorar as questões todas, aí vai pelo caso de cada grupo. Então, a escolha do repertório é importantíssima para poder a gente estar se organizando. E nessa escolha, e análise musical, e identificando os pontos críticos, aí tem uma observação que a gente faz que é muito importante. Ô Cleise, coloca aquela página lá, que é a outra primeira que você colocou, que é a questão da escolha do repertório. E quando você faz isso, isso ajuda bastante na questão de você entender a sua peça musical, a música que você vai estar ensaiando. É o PDF, deixa eu ver qual é aqui. É a ficha do coral 1. Então, aqui tem uma ficha. Essa ficha é para músicas, para você preencher as músicas. Isso ajuda bastante na questão de você conhecer a música, né? Aí vai ter peça, o nome da música, o nome do compositor, né? Aí você conhece a questão da música, o arranjo que tem, você vai colocando quem é o arranjador, adaptação, né? O estilo, né? Gênero. São informações da peça e do compositor que você vai ter ali, que você já conhece. Quando você conhece a informação da peça, a música, assim, quando a música é clássica, né? Você conhece um pouco da intenção e da interpretação que você quer fazer ali. Agora aqui vem as informações técnicas da música, né? Aí você ali, ó, tem soprano, extensão 1, a gente pode colocar ali soprano, né? Seção 2, segundo soprano, aí contralto e baixo, né? Pode estar colocando. Extensão 1, vamos supor que é soprano. Aí eu vou colocar ali como é partitura, né? Que para quem é regente, a partitura facilita bastante para a gente poder reger. Isso ajuda bastante, porque na tessitura você vai olhar ali. Na música, você vai ver o soprano. Aí você vai olhar, o soprano canta ali do Dó 3 até o, o, o Lá 4, exemplo. Aí você vai colocar. A extensão 2, que é o contralto. Vamos começar na ordem. Então, soprano, canta de tal nota, de Dó 3 até o Sol 4. Contralto, vai cantar do Sol 2 até tal. Tenor, né? Aí, mas tem primeiro e segundo tenor. Aí você pode colocar lá, primeiro tenor, faz isso aqui. Segundo tenor, tal. Aqui tá a extensão, né? Mas você pode fazer a nomenclatura das vozes, né? A extensão do baixo, vai cantar do Fá até o Mi 3. E aí você já sabe, olha só, essa música tem isso. A música tem um solo. O solo, ele faz isso aqui. Qual do meu regente, qual dos meus coristas tem essa extensão? Eu já vou saber escolher. Esse corista tem isso aqui, tem essa extensão. Mas ele não tem brilho nessa voz. Mas esse aqui tem brilho. E aí você vai poder escolher um bom solista para essa canção. E você já vai conseguir organizar. No meu teste vocal tem uma pessoa que tem dificuldade de atingir aquele lá 3, o meu contralto. Ele não consegue. Ixi, aí vai ter um ponto crítico. Aí eu tenho que ensaiar essa pessoa melhor para poder usar a voz de cabeça ou falsete para poder atingir ali com a outra. Ou então, se ela não conseguir, ela canta baixinho no coro, né? O regente vai lá, canta baixinho e suave, né? Para poder estar organizando. Aí você vai anotar os compassos que a música tem, a quantidade que tem, forma, isso aqui é importante. A forma A, B, C e D. Geralmente uma peça musical, uma música, até as músicas de louvores também é trabalhado em forma, né? Parte A, primeira estrofe, parte B ali, o refrão. A parte C, que muda, tem as mudanças das músicas, né? Vamos sair agora só a parte C da música, a gente vai saber. A parte C é isso aqui, você pode relembrar.
Juscelino, meu coro não sai com partitura, sai com letra. Ué, você tenta falar com eles, a parte A é essa parte da letra aqui, ó, que canta assim. A parte B é o coro, que canta aqui, ó. Toda vez que eu falar a parte B, é esse coro aqui. A parte C é essa parte aqui que muda o instrumental. Essa parte que vai falar assim. Você mostra a comunicação para ele, que aí facilita na hora do ensaio, que na hora de você cantar, vamos lá, a parte C, vamos lá, a parte B, vamos lá, a parte A. Isso aí facilita muito para você, o seu ensaio fluir bem e ser mais dinâmico. E aqui, informação didática tem a questão de as facilidades, né? As dificuldades que você vai ter que fazer, possíveis exercícios musicais que você vai ter que fazer para trabalhar, e meus contratos não conseguem atingir isso aqui. Essa música tem muito vibrato, tem muitas questões todas. Eu bora fazer exercício aqui. Essa música tem muita nota longa, então eu vou fazer, colocar exercícios de nota longa nos aquecimentos, na preparação do ensaio, né? Eu já sei que no ensaio eu tenho que fazer exercícios de nota longas, né? Então eu já vou preparar um exercício vocalista para poder ajudar nas músicas, né? E aí, vem aquecimento. O que vai ter no aquecimento? Aí aqui eu já organizo também o meu aquecimento, né? Aí eu vou começar com relaxamento, para tirar a tensão do corpo, né? Que a questão é tudo, que é esse, como fazer isso aí, depois pode bolar outra live que eu vou explicar a parte técnica de como fazer o aquecimento, acaba demorando muito. Mas o relaxamento é para você tirar a tensão, que você gira aqui e tal, aí as vocalizes lá para poder aquecer as vozes, né? Aí você vai fazer os vocalizes com nota longa para poder ajudar nas notas. Eu vou fazer as vocalizes para os contraltos fazer voz de cabeça para poder atingir aquela nota, e aí vai. E do final do culto, o que eu vou fazer de desaquecimento? É importante ter um desaquecimento, que é a questão de você calmar a voz, questões todas na preparação. Então, nessa parte aqui de pré-ensaio, é isso aqui. Antes de começar o ensaio, eu tenho um pequeno estudo, né? Antes de começar o ensaio. Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Pelo silêncio, né, Cleise? Acredito que está todo mundo fera aí. Pronto. Então, nesse primeiro ensaio, a gente estudar a partitura, estudar a música, depois planejar os ensaios. Depois de planejar os ensaios, a gente escolher a sessão de músicas a ser ensaiadas. Aí, depois de escolher as músicas, avisar o coro para ensaiar, é outro detalhe. Depois, é importante você colocar as músicas lá para o coro ouvir, né? Para poder estar ele já se familiarizando com a música. Se tiver kits, hoje em dia a gente trabalha muito com kits, já para poder estar ouvindo, para poder o ensaio ficar mais fácil. Eu já falei com o meu coro lá agora, ó, a gente está com pouco tempo para cantata de Natal. Ó, se não estudar os kits, não vai ter como aprender, não. Não tem como aprender, não. Eu falei assim, ó, é porque às vezes eu gosto de usar muito, tem algumas músicas que eu não tenho o kit, eu acabo não conseguindo o kit, aí meu ensaio acaba passando as notas mesmo lá, né? Eu passo as notas, mas as músicas que eu tenho kit, a gente vai lá muitas vezes não para passar muitas notas, somente para corrigir, né? Aí os coristas têm que estudar as músicas, né? Os kits, por isso que tem que ter uma pré-seleção para entrar no coro, né? Para poder ter essa organização e você poder conseguir atingir seus objetivos. Aí depois pedir pro coro ouvir, aí vai ensaiar, ver os problemas que tem ali, né, da música, né? Aí depois de identificar o problema, se identificar o problema que tem na música na hora do ensaio, né, vai tentar resolver. Por isso que é importante o regente já ter essa questão da audição para poder resolver esse problema. E coloca o problema no contexto, né, para as pessoas, os coristas ouvir. Se tem um problema lá, eu tô com um problema no coro mesmo, que eu tô com umas 4 sopranos lá, é que eu perdi muitas vozes no meu coro. Muitas pessoas saíram, foram para outra cidade, né? Eu acabei educando muita gente, muitas pessoas que não têm. Aí você tem que ver a realidade. Meu coro não são pessoas músicos. Meu coro são pessoas que eu tô ensinando muita gente. Tem umas pessoas lá que já sabem, mas tem muitos coristas meus que aprenderam lá. E é bem amadores mesmo, algumas pessoas para cantar. E eu sei dessa dificuldade. E essas pessoas estão começando a se mitonar bastante na nossa parte lá, tal. E aí meus ensaios, algumas vezes eu estou ensinando muita técnica, essa organização toda. E eu falei isso de uma forma
mas assim, eu falei que alguns soprano, a gente está com o objetivo de trabalhar, diminuir a acentuação de algumas vozes, né? E já consegui identificar, eu falei que algumas pessoas tá com esse problema, e aí fui avisando a cada um, e aí, esse ano, nesse segundo semestre, eu consegui ter um resultado. Os meus segundos sopranos deu uma melhorada de manter as afinações ali na música, né? E aí é importante a gente identificar e saber falar, né? Cuidado para ele saber direitinho também, para poder tentar melhorar, né? Que muitas vezes a gente identifica, mas só fala, mas você não sabe quem é as pessoas ali que tá tendo essa dificuldade, para poder tá facilitando, né? E depois que fazer, o que eu fiz? Depois que eu falei tudo isso, gravei a música, mostrei a música que estava antes, e mostrei depois, pedi para assistir os pessoal lá, e ver a mudança, né? Que aí mandar o feedback, aí a gente, e aí, Corissa, vocês percebeu? Quando eu faço alguma técnica, eu falo com ele, e aí, tá vendo a diferença? Eles acabam vendo a diferença, e eles acabam aprendendo e ajudando a ter essas facilidades no desenvolvimento do ensaio. Então, aí finalizando aqui, aí vem a questão já iniciando, aí vem a parte da preparação vocal. E talvez na hora é importante, como foi falado aí, antes de começar, você tem que ter esse aquecimento. O aquecimento que a gente fala é a questão da consciência vocal, né? Um corista que faz parte de um coro, ele tá na escala para poder fazer uma cantata, para poder fazer participações. Se ele não cuidar das vozes, a parte da consciência vocal, vai chegar um momento que vai ficar rouco, né? E aí a gente tem que estar conscientizando isso e fazer essa preparação, né? Para poder os coristas poder cantar mais. É importante ter esse ensino, né? E o coral é um ótimo local para ensinar os coristas a cantar. Aí vem a questão do relaxamento, fazer aquele relaxamento lá para tirar a tensão do corpo. Aí depois vem as vocalizes, os aquecimentos, né? Para poder fazer tudo direitinho. E aí para poder melhorar a sua tessitura vocal. Depois de fazer todo esse aquecimento todo, a gente sempre faz isso, aí inicia o ensaio. E nesse ensaio, depois que faz todo esse ensaio, que já está todo planejado, que eu já expliquei, a gente finaliza e às vezes pode fazer um desaquecimento. Desaquecimento, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas a gente pode estar fazendo desaquecimento, ou fazer escalas descendentes para desaquecer, ou ficar uns 3 minutos, 5 minutos sem cantar e sem falar, já ajuda na questão do desaquecimento. Então, Cleise, acho que pude aqui resumir bem rápido uma parte, a questão da parte inicial do coro, e aí agora eu deixo para dúvidas ou perguntas, e já adiantei algumas dicas importantes para o coro aí, atualmente, né? E aí, se quiser fazer uma pergunta sobre essa questão do aquecimento, outras coisas assim, pode estar falando. Juscelio, Oi. me tira uma dúvida aí. Geralmente seu ensaio dura quanto tempo, assim, em média? 1h30, 2 horas? Então, meu ensaio atualmente está demorando 1h30. 1h15, 1h30, E atualmente. como é que você faz a administração do tempo nessa questão do pré-ensaio, dos aquecimentos? Porque, assim, parece uma coisa muito simples, porém, se for mal administrado também, o tempo esgota, né? Então, Pedro, aí isso é na questão da administração. Isso tudo não adianta a gente. Aí você tem que. É importante o regente ter. Que às vezes tem igreja, tinha um período na nossa igreja, que a gente tinha uma agenda que o coro cantava bastante. E aí, como cantava bastante, e tinha que ser músicas novas. E com as músicas novas, aí acabou a gente ensaiava bastante. E aí e foi nisso que a gente percebeu que estava desgastando muito o coro. As pessoas, eles estavam cansados, questões todas, tinha uns que estavam não querendo entrar porque era muita responsabilidade, e mudou a rotina, essas questões todas. E aí foi que eu consegui fazer um cronograma junto com a igreja, com o pastor, essas questões todas, para a gente estar se cantando. Aí, o coro nosso hoje só canta, canta frequente, mas o nosso objetivo é cantar só na ceia, uma vez no domingo, uma vez no mês, né? E é até bacana, às vezes a gente canta, quando o coro canta todo domingo, às vezes acaba tirando aquela sensação da motivação, que o coro é uma coisa de qualidade, aí canta de qualquer jeito também, as questões todas. Quando o coro vai cantar, sabe que vai ser uma coisa bacana, uma coisa organizada, né? As questões todas, e aí a gente canta uma vez no mês, e como o meu coro já é um coro já tem muito tempo, eu conheço meu coro, e a gente já tem repertório, e aí alguns repertórios se repetem. E aí, como a gente ensaia direto, toda quinta-feira tem ensaio, como eu falei,
a gente tem sempre tempo para poder ensaiar músicas novas, porque toda quinta-feira a gente tem ensaio. E quando tá acelerando agora, tá saindo para cantata de Natal. Aí a gente muda mais ensaios. Agora vai ter ensaios que a gente vai ter separado. Terça-feira vai ser homens, quarta vai ser mulheres, na quinta vai ser juntar. Quando tem mais demanda, a gente aumenta a quantidade de ensaio. Teve encontro de coros agora na cidade, na nossa igreja. Teve repertórios novos. A gente aumentou, mas não é sempre que tem, é só no final do ano, às vezes tem alguns eventos que aí vai ter. Mas o ano todo, geralmente, é mais tranquilo. E aí eu faço um planejamento com o repertório, quando o coro está começando, ele tem que começar a fazer repertório. Então, o início vai ser mais difícil de ter repertório. Meu coro já tem um repertório. E aí, eu vou sempre cantando repertório e saindo uma música nova. E aí, eu administro. Geralmente, em meia hora, geralmente, eu consigo passar. Eu não vou passar todos os repertórios. Eu passo umas 4 ali daquele repertório, naquela quinta-feira. E aí, os outros meia hora, 40 minutos, eu vou passar o refrão, o final daquela música nova. E é tanto assim que, às vezes, nesses 40 minutos, nesses 30 minutos, eu consigo passar a música toda, quando tem kit. E aí acaba passando a música toda e aprendendo a música nova. Então é questão de planejamento e organização para poder estar fazendo isso. E também de acordo com o coro. A gente tem que olhar também a realidade de cada coro. Tem pessoas que têm muita dificuldade no coro, essas questões todas. Eu não posso comparar, a gente não pode comparar agora. Meu coro teve um conjunto de coros e muitos coros cantaram alguns repertórios e eu queria cantar. Mas eu tinha pouco tempo de ensaio, eu não vou colocar aquele repertório, eu não posso comparar com aquele coral que cantou. E aquele coral que cantou, boa parte do grupo era tudo músicos e que cantavam, e pega super fácil. O meu coro não tem essa raridade. E aí eu não vou comparar com ele, eu vou comparar o meu coro com ele mesmo, vejo o repertório que é fácil ali para ele, né? Tinha uma música que eu queria colocar, o que eu fiz? Não dava para cantar, eu fiz o arranjo, eu modifiquei e facilitei. Alguns baixos faziam muitas coisas lá, eu mandei fazer linear, tudo mais, uma voz só. Os tenores faziam outras vozes, os cânones, eu não fiz cânone, eu fiz tudo igual aos primeiros sopranos, já facilitou. Aí, e nisso aí, eu consigo cantar a música, todo mundo canta, todo mundo fica feliz e fica uma coisa bem aproveitada. Bacana. Você falando aí, às vezes, assim, eu já trabalho com coro há muito tempo, né? É como você diz, a gente conhece o nosso coro. Tem músicas que eu gostaria de colocar no meu coro. Tem músicas, e eu olho assim, imagino meu coro cantando, mas eu digo, não é o momento. Não é só porque a música é bonita que você vai colocar, você tem que saber se o seu coro tem condições ou não. Porque às vezes a gente encontra grupos cantando, oh, misericórdia. Aí eu digo, se eu tivesse colocado, meu coro até cantaria, mas não é. É porque o pessoal quer colocar algo que o seu coro não tem capacidade. Nós tivemos agora o nosso 11º encontro de coros. Se não fosse a pandemia, seria o 15º. Aqui na cidade, só a nossa igreja é quem promove, aqui em Feira. Então, assim, mas e a gente sai para outros encontros, e eu levo o meu coro e eu sei a capacidade deles. Nós ensaiamos aqui no sábado, foi onde eu achei 100% de aproveitamento. Antes era 8 da noite, aí sempre, como você falou, programação, estudo, as programações, festas ocorrem sempre depois das 8. Aí meu coro, até antes da pandemia, era às 18 horas. Pós-pandemia, a gente colocou às 17. Então, eu vou até às 18h30, no máximo, às vezes antes. Mas a gente consegue passar todo o repertório. O que a gente tem planejado, a gente gasta um tempinho com aquecimento, a gente trabalha a música, entendeu? Então, hoje a gente já consegue fazer tudo isso. Não é fácil, não, mas a gente consegue. Então, assim, a escolha do repertório, ela é de fundamental importância. Você não pode pegar uma música para um coro só porque você acha que é bonita e colocar no seu coro, porque aí você pode estragar por completo a música, né? Então, você vai amadurecendo aos poucos. E o meu coro é um coro adulto. A maioria dos meus coristas são acima de 60, a começar por mim, né? Acima de 60. Olha só. Eu tenho aquela questão do vocal, porque a extensão já não é a mesma, né? Já tem umas falhas no meu soprano.
Então, assim, eu tenho que ter essa consciência, que eu não posso colocar determinadas músicas com agudos e meio, porque eu sei que meu coro não vai conseguir. Então, eu sempre tento fazer uma manobrazinha, quando chegam os agudos, colocando ela sempre no segundo soprano, alguma coisa, modificando, para que não fique gritado e que eles consigam cantar. Então, assim, a gente tem que ter essa coerência na hora da escolha. Verdade, viu, Esther? Esther falou uma coisa importante aí, essa questão de conhecer, né, o repertório, conhecer o seu grupo, né? E eu vejo, Esther, também que acaba frustrando alguns regentes, às vezes alguns regentes não conhecem muito o seu grupo, e aí vê aquele outro coro lá. Tem uma época que passou por mim, Esther. Aí eu fui em alguns lugares, né? Fui na internet, vi aqueles coros bonitos cantando, né? Que rapaz, eu vou fazer isso no meu coro. E depois você vai ver. Essas pessoas que cantam esse coro, cantam aquele tipo de música, é tudo músico aqueles lá. É que nem quando a gente vai no encontro dos músicos, forma aquele coral, são músicos. A gente vai no coro de música e só passa. Eu fui no ensaio uma vez, no coro, que nem passava a voz, não. Cada um pegava a partitura, já pegava a partitura, aí vamos passar os tenores. Aí os tenores já cantavam. Mas todo mundo era músico lá. E aí, imagina se a gente. Aí tem regentes que acaba comparando o seu coro com esse coro, não pode comparar. Que aí acaba se frustrando, desistindo, aí reclamando, falando mal do coro, as questões todas. A gente tem que. A nossa comparação é com o seu coro mesmo, igual eu mesmo. Fiquei feliz agora com o meu coro, porque eu consegui atingir algo diferente nele, que ele estava sempre tornando ali, e os sopranos, que era tudo, 90% dos meus sopranos, 80%, tudo novos, e pessoas que não tinham conhecimento, começou a aprender agora com coro. E o coro é um ótimo local para poder aprender a cantar. E aí, tive um resultado bacana, e eu vou comparar ele com ele. Aí eu vejo os outros coros cantando, igual teve Conde de Coros. Os coros cantou lá, umas músicas lá bacanas. Eu falei assim, mas meu coro tá de boa, meu coro é isso aqui. E aí você vai seguir para frente, com tranquilidade. E você explicar isso pro coro também de uma forma diferente, que tudo vai fluir. Eu vi aí, Juscelio, que Dan Souza tinha levantado a mão. Não sei se ele quer falar. Fique à vontade. Oi, boa noite, a paz do Senhor. Ele estava vendo aí o Célio falando algumas questões no ensaio, né? Alguma dificuldade que eu tenho, algumas ideias para poder tentar fazer o ensaio ser produtivo, separar os naipes, né? Fazer um tempo deles ensaiando separadamente, para poder, quando se juntarem, né, ter esse aproveitamento. E a dificuldade que aí tem essa questão, como ele falou, né? Que às vezes não são pessoas, não são músicos, são pessoas que na igreja que têm o desejo de participar, né, de servir, né, aquela questão que alguns músicos não gostam da boa intenção da pessoa participar, e cabe a nós, na liderança, né, ter aquele jeitinho de entender a voz da pessoa e ter cuidado também com a parte emocional. Eu, como líder, minha esposa, nós juntos, nós nos preocupamos muito. E a gente fala que, em primeiro lugar, a gente que trabalha no Ministério do Louvor, a gente primeiro cuida de pessoas, né? A gente precisa se preocupar com essa questão técnica, vocal, mas também com o cuidado com as pessoas. E aí lá no coral eu tenho algumas dificuldades de pessoas que não são músicos, né? Tem aquela dificuldade de cantar. E uma coisa que eu tenho uma dúvida, aí eu vou perguntar aqui. Eu percebi no meu contralto algumas pessoas que tinham dificuldade de cantar o naipe, né, do contralto. E aí eu fiz a pessoa cantar mais grave. E eu percebi que aquela pessoa conseguiu cantar o naipe do contralto, só que oitavando abaixo. Isso é válido, não é? Isso seria válido para a pessoa? Quer falar, Cris? Pode falar. É porque assim... Puxa, tá com eco. Isso, deixa eu falar. Acho que é ali. Baixa um pouquinho seu áudio. Isso, pronto. Juscelio falou um pouco isso antes, talvez quando o Dan entrou, não conseguiu pegar, mas é toda aquela ficha técnica, né, Juscelio, que você falou lá no início, quando a gente faz a avaliação da voz de cada um, a gente precisa ver essa questão. E existe realmente os dois contraltos, é porque
Normalmente, hoje em dia, a gente acaba usando só um contralto e dois sopranos, né? O primeiro e o segundo soprano. Dificilmente a gente acaba usando dois contraltos, mas é possível sim que você possa usar dois. Não sei se eu estou certa, viu, Juscelio? Mas é porque essa é a minha realidade. O grupo que eu canto, né? O grupo vocal, tem músicas que a gente faz dois contraltos, né? A gente tem um contralto que é mais grave, uma das meninas, e às vezes ela canta o mais grave do que eu, às vezes que tem o canto ao contralto também, né? A gente canta um contralto diferente. Então, pelo menos na minha concepção, tem sim como você dividir aí essa questão do contralto. Mas o Célio pode somar aí comigo. Ok, algumas canções, elas trazem como primeiro, em alguns trechos, principalmente as cantatas, elas trazem primeiro contralto, né, o contralto normal, e segundo contralto, como traz primeiro e segundo soprano, como traz o tenor e o barítono. Às vezes eles colocam em alguns trechos, não é todo, mas principalmente música vocal feminina, eles dividem, são dois contraltos. O coro feminino daqui da igreja, eles cantavam e tinham dois contraltos e dois sopranos. Então, geralmente já traz na partitura. Agora, como você falou, a questão do teste. Tem pessoas que elas estão cantando lá embaixo o tempo todo, elas não conseguem sair daquela nota. Entendeu? Então, aí é uma dificuldade, porque você colocar no grupo, ela vai estar sempre destacando a voz, que ela não consegue subir 1 milímetro. Ela fica lá embaixo o tempo todo. Eu tive uma corista, uma pré-corista, mas ela mesma entendeu que não tinha condições dela ficar. Então, assim, sempre mandava ela cantar mais baixinho, coisa e tal, tentando ajustar a voz dela. Mas é um trabalhão. E você prejudica o coro, porque ela quer cantar a mesma coisa abaixo. Na realidade, não é nem oitava, é uma quarta abaixo. A gente entende como oitava, ela está cantando uma quarta abaixo. Então, assim, é complicado, porque você não tem isso na partitura e destoa, porque ela não dá a nota que é para ser cantada, entendeu? Do acorde. Não sei o que é que Juscelio vai falar com relação a isso. É isso mesmo, Cleide, né? Eu tenho que comentar que tem algumas partituras, algumas músicas, que tem essa questão do segundo contralto, né? O primeiro contralto fica mais acima ali na clave, uma nota mais acima, né? No caso, na clave sol vai ter 4 vozes. Vai ter a primeira mais em cima, que é o primeiro soprano, vai ter o segundo soprano, a do meio, aí depois vem o primeiro contralto, depois o segundo, que é o mais grave. Que aí dá para usar essas pessoas que têm vozes graves. Agora, uma dica aí para Dan. Eu tive uma experiência com o meu coro, que chega um momento, às vezes tem alguns contraltos que eles têm dificuldade de fazer, boa parte das mulheres, as pessoas, como você falou, as pessoas que estão na igreja, eles não têm conhecimento muito musical, e eles têm vergonha de soltar a voz mais aguda, que é a voz de cabeça, eles querem cantar sempre no conforto, naquela voz grave, né, que é uma oitava, né, e aí eles não sabem usar a voz de cabeça, aí é aquela questão de você ensinar eles a usar essa voz de cabeça, elas a usar a voz de cabeça, né, tenho umas dicas lá no meu coro, né? Para as contraltos, para fazer a voz de cabeça. E tem algumas cantatas, igual você já viu, o Cleide já viu aí, que os contraltos faz voz de soprano. Tem umas cantatas também que os contraltos estão lá em soprano mesmo, cantando lá alta aguda. E aí, como é que ela vai fazer essas vozes? Aí eu dou umas dicas para elas imitar a voz, sempre funciona. Imitar a voz de gatinho. Como é que é o gato? Na hora é até engraçado. É até engraçado, mas elas conseguem imitar o miau. Às vezes, quando conseguem imitar o gato, o miau, eu mando fazer o gugu dadá do bebezinho. Cocô dadá! E aí elas acabam fazendo, aí eu coloco a nota lá, ó, cocô dadá, cocô dadá, cocô dadá. Vou aumentando, elas falam, ó, é essa voz aí que você tem que fazer. Aí elas vão entendendo. Aí eu dou essas dicas, elas vão entendendo e vai conseguindo usar essa voz de cabeça. Que aí facilita elas aprender, aí tem que usar um exercício, né? Trabalhar, tirar um tempo maior. Às vezes tem uma época lá que eu tirei um tempo maior para os meus contratos. Meus contratos têm dificuldade com meus contratos. Até hoje tenho dificuldade disso aí, viu, Daniel? Eu tenho muitos contratos que não conseguem fazer os agudos. Aí eu tenho dificuldade. Eu dou uma atenção. Nesse ensaio meu do segundo semestre, foi dando atenção muito os contratos e os sopranos. Porque os contratos têm dificuldade de fazer voz de cabeça. Os meus. Eles querem cantar tudo no grave, no grosso, aquele grossão. E teve um momento no meu coro que eu não tinha tenores. Eu tinha só um tenor que tinha dificuldade. Eu não tinha tenor. Foi logo na minha formatura de regência. Eu tava começando, aí que eu tive uma ideia. Eu não tinha recurso, eu tinha aquele tanto de contralto.
Aí eu vi que nos testes vocal, os meus contraltos conseguiam atingir a nota de tenor. Cantava ali aquela nota de tenor, e os primeiros tenores, geralmente, quando não tinha primeiro tenor, os contraltos conseguem fazer tudo aquela nota, que é a nota sol 3 ali, o lá 3. Os contraltos conseguem fazer, que é negócio. E os graves conseguiam. O que eu fiz? Eu coloquei os meus contraltos para cantar tenor. E aí eu tive tenor, eu tive os 4 naipes. Aí foi soprano, contralto, tenor, eu chamava de tenoritas, né? Como eu tinha alguns homens, né? E aí, isso foi até 3 anos atrás. Agora que voltou tudo, né? Aí eu quis, aí na minha formatura na época, né? Várias cantatas eu cantei com as tenoritas, né? Que as mulheres chamavam para ficar mais bonito, tenoritas. Cantava os tenores, e aí ajudou demais. Aí elas não cantavam, como elas tinham dificuldade de cantar aquelas notas agudas de soprano, elas cantavam a voz de tenor e me ajudava, porque não saía muito, né? Aí até minha professora de regência falou: "Senhor Juscelio, mas você não vai fazer ela desenvolver a parte vocal dela do agudo." Que é verdade, que ela acaba não desenvolvendo a parte aguda dela, né? Essas questões todas. Mas, no caso, foi uma necessidade que eu tive. E me ajudou bastante. Tanto que teve a apresentação, na minha apresentação mesmo, eu tive que especificar lá a observação que tinha tenores mulheres, né? E aí explicou, eles acharam até interessante isso, e me ajudou demais. Eu consegui cantar, fiz várias cantadas, e quando faltavam as tenoritas, as mulheres, que eram 2 mulheres, que elas cantavam, os tenores não saíam, não, os homens. Os homens estavam tudo já de olho nessas mulheres aí, que eram os primeiros tenores, não saía. Então, me ajudou bastante. É uma forma de, talvez, se você não tem pouco tenor aí coloca essas mulheres que cantam grave aí para fazer tenor. É uma boa ideia, realmente. Você acha que seria válido, porque realmente o grave delas está nessa região aí do tenor, realmente. Pronto. O nosso tempo já está bem passado, mas assim, foi deixado 2 perguntas para a gente lá na caixinha. Uma, eu acho que a pessoa queria uma definição, porque colocou assim, foi Iago, o nome da pessoa que enviou. Para quem está começando, é melhor coro ou coral? Porque, assim, o significado para a gente é o mesmo, né? Mas vocês, Juscelio e Esté, alguma fala para falar em relação a isso? Não, coral é uma forma de você, é um grupo de pessoas cantando, porque se você for estudar um pouco mais lá atrás, coral, na realidade, ele era instrumental, né? Quando a gente vai estudar depois das novas, aquele negócio lá embaixo, história da música, aí a gente vê que coral era tratado como instrumental e coro vocal. Só que com o passar do tempo, essa nomenclatura não fez muita diferença. Então, hoje você tem orquestra, não é coral, é orquestra, né? Mas as pessoas iam para aquelas salas assistir coral. Coral que era orquestra. Então, hoje você tem coro normal. Coro, coral, tanto faz, a mesma coisa. Você pode usar essa nomenclatura. Pronto, aula aí da Prosté. Isso mesmo, falou tudo já. É isso mesmo. A outra pergunta é assim, ó. Foi Gilvânia que mandou. Existe alguma técnica para um corista iniciante permanecer cantando seu naipe sem ser levado por outra voz? Isso acontece muito, né, gente? E a segunda pergunta que ela colocou: e qual conselho daria para um regente inexperiente diante de um coro misto? Meio que assim, a gente já respondeu, a Juscelia já respondeu boa parte aí dessa segunda pergunta dela, né? Porque ele já deu todas as técnicas aí de introdução, como montar o coro, como montar a questão dos ensaios, do repertório, né? Mas essa primeira pergunta aí, eu gostaria que vocês respondessem aí. Se existe alguma técnica para um corista iniciante permanecer cantando seu naipe sem ser levado por outra voz? É um grande desafio. Então, depois você complementa aí, Esther. Então, eu faço alguns exercícios aí, por isso que naqueles no planejamento você organiza essa questão dos exercícios. Quando o coro vai ficando mais velho, experiente, eles acabam facilitando, né? Mas sempre tem, como o Cleis falou, sempre até hoje tem aquelas pessoas que chegam na coral, tem dificuldade, né? Uma coisa mais simples para poder entender, o que eu faço assim, a princípio, mais rápido, né? Eu tento
escolher vozes âncoras de cada contralto, né? Como a gente tem vários contraltos, a gente vê as pessoas que têm mais facilidade. Vozes âncoras geralmente são aquelas vozes de vértices, a voz que tem mais segurança, que estuda mais, aquela pessoa que estuda mais, aquela pessoa que pega mais fácil, aquela pessoa que pega rápido. Essa pessoa é chamada voz âncora. O que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando essas pessoas mais atrás, né? Atrás, e essas pessoas que é mais insegura, ela fica um pouco mais, exemplo, na frase, coloco mais duas na frente, aí já vem mapeamento, ajuda de mapeamento, e aí fica duas pessoas na frente e uma pessoa atrás, que é a voz, ela canta, e ela já canta no ouvido das pessoas aqui, ela tá saindo a voz, já no ouvido, que ajuda ela a manter esse grupo. E nisso aí, eu faço essa montagem e já falo, as pessoas que têm dificuldade de manter a voz, tenta concentrar, ouvir, isolar só o seu grupo. Você tem que esquecer a voz dos outros lá, que aí eles acabam ouvindo as outras, acaba saindo. Então, tem que fazer exercícios para poder eles praticar e ouvir o seu grupo. E se você criar um mapeamento que ajuda nisso aí, de colocar as projeções dessas pessoas mais seguras para poder ouvir essas vozes, vai ser mais difícil ela sair. Às vezes acontece que você coloca, essa pessoa está cantando perto da pessoa, do soprano ali, ela já é insegura, está perto do soprano, a pessoa canta e já sai. Então, é bom você colocar essas pessoas perto de pessoas mais seguras. Já tem que... Uma outra dica, escolha as vozes âncoras de cada naipe. No soprano, quais são as vozes âncoras? Eu já vejo essas pessoas que vai sustentar ali. Os tenores, quais são as vozes âncoras? Os contraltos, quais são as vozes âncoras? Os contraltos, quais são as vozes âncoras? E coloca ela como, fala que ela é voz âncora, que elas vão se sentir mais felizes, elas vão saber que ela é mais importante, elas vão ficar mais felizes ali para poder ensaiar, e aí as pessoas vão procurar ela também, vai ajudar, e ela vai estar se sentindo mais útil, e vai crescendo o seu coro também, e isso ajuda bastante. Isso aí. Geralmente eu coloco, quando chega, novato, eu ponho no meio, entre os dois mais seguros, aí eu coloco ali. No caso dos meninos, né? Ou das meninas, vou colocando no meio. Fica sempre junto de fulano, porque eu sei que vai surtir efeito. Então, tá ali, a pessoa do lado canta no ouvido, faz igual a outro, e vai ajustando até ele tomar uma tenência, né? Porque no início é mais complicado. Eu queria só acrescentar uma experiência depois do que Esther falou. Eu, no início, quando eu entrei na igreja, me chamaram logo para fazer parte do Ministério de Louvor e do coro. Só que, assim, para mim, era uma confusão de vozes, porque eu não entendia nada até então, de divisão de vozes, essas coisas. E aí tinha uma amiga minha, que ela, também no louvor, que ela cantava, ela virava e começava a cantar no meu ouvido, para poder ter a referência do contralto em meio àquelas tantas vozes que tinham, né? E aí eu acabei desenvolvendo o Gedali, aí até ensaiar com o nosso coro já faz um bom tempo. E ela achou engraçado que depois disso eu acabei desenvolvendo uma técnica da seguinte forma. Quando ela passa os kits para o coro, ela sempre passa por vozes. Aí eu pedi a ela que não passasse por vozes para mim, que eu não conseguia ensaiar dessa forma. Que ela passasse o coro geral, cantando todo mundo junto, que eu só conseguia pegar a voz do contralto, aprender se eu tivesse todas as vozes juntas. Então eu conseguia identificar minha voz. Agora, se fosse separada, eu tinha um pouco mais de dificuldade. Só porque eu aprendi assim, com todo mundo cantando junto e essa amiga com referência. Então eu aprendi desse jeito. Então eu acho que vai mais de cada um, né? Tentar encontrar também a sua melhor forma de tentar aprender, de tentar pegar aquela referência e para ter essa segurança, né? Da sua voz. Mas isso vem com o tempo. Isso É aí, isso. muito bom. Ótimo. Mais alguém, gente? Então, glória a Deus pelo nosso mais uma noite de encontro, né? Acredito que deu para a gente aprender um pouco mais, né, sobre a questão do coral, tanto para quem só canta, né, e para quem rege, e também para quem está querendo montar. Eu acho que foi um conjunto de informações essa noite, glória a Deus por isso. Eu quero agradecer aí a participação de vocês, né, dos meus companheiros de diretoria, que são bênçãos na minha vida. Nossa gerente entrou aí, nossa gerente Meg, que hoje estava dividida. Isso aí é bênção, mil utilidades. Já que você entrou aí, Meg, eu quero que você ore agradecendo a Deus por este momento. Depois você vai ver aí que ela vai deixar gravada, e se Deus permitir, a gente vai publicar lá postar lá no YouTube, então vocês vão poder acompanhar, e alguns que não puderam estar aqui hoje, né, depois vão estar acompanhando.
mas que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, o ministério, aqueles que estão começando, que Deus fortaleça aí, dê estratégia, e nós que já estamos na caminhada, que o Senhor renove as nossas forças, nos dê ânimo a cada dia, para a gente servir melhor ao Senhor. Meg, fala aí. Graças e paz para quem eu não tinha visto ainda, que eu entrei cedo para abrir, depois saí para abrir o curso que estava encerrando hoje. Juscelio, gratidão para sempre, viu? Estive recentemente com o Juscelio lá em Teixeira, ele me ajudou muito. Verdade. Foi bom, foi bem. Vocal. Então, é isso aí. Que bom contar com vocês. Então, quando alguém fizer demanda para vocês, vocês que são músicos, atende, gente, porque quem está na correria que precisa é porque realmente precisa de alguém qualificado, né, como vocês. E Deus deu a vocês essa capacitação, esse talento, exatamente para servi-lo e servir ao seu próximo. Assim, eu tenho observado, quero parabenizar a Mubab, porque tem caminhado junto, né, a gente tem caminhado junto, sem dificuldade, bem, com muita tranquilidade. Cris é uma pessoa bem tranquila, né? E parece que a diretoria segue, né? É a mesma coisa. Então, os meninos aí que eu já conheço, então, e também a questão do trabalho que vocês vêm fazendo, vêm desenvolvendo, então, que haja essa continuidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Mubab, pelos músicos batistas da Bahia e de outros estados, do Brasil, do mundo, que eles, ó Pai, realmente façam cada dia, ó Pai, o seu compromisso, a sua entrega, a entrega desse dom maravilhoso que o Senhor colocou nas mãos dele, essa voz, a capacitação instrumental, vocal, que eles possam, ó Pai, compartilhar e que eles tenham prazer, ó Pai, de devolver a Ti, consagrando suas vidas, consagrando sua voz, consagrando suas mãos, seus toques no instrumento, e que tudo, ó Pai, flua através de louvor, adoração, que tudo que eles louvarem se transforme verdadeiramente na adoração, que é o que chega a Ti, Senhor. Louvamos pela vida de cada um, integrante da diretoria, pela vida de Cleise, por essa missão que ela tem desenvolvido, pela equipe do conselho, que todos trabalham em unidade, que agora o Pai dê continuidade na revisão do planejamento estratégico e que continue assim, avançando para que o reino aqui na Terra seja expandido e que eles se sintam participantes dessa expansão. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu me lembrei aqui, né? Vamos estar com o congresso da MBB, da Associação dos Músicos Batistas Brasileiros, em janeiro. Então, se inscrevam, tá com um descontozinho bom aí para o músico local, quem é daqui da Bahia. A gente vai estar começando a divulgar aí mais a questão da inscrição e tal. Então, eu quero contar com vocês aí nesse encontro que vai ser realizado ali na Igreja da Graça, no dia 20 e 21 de janeiro. Então, se programem para estar ali, que também vai ser um momento de aprendizado e crescimento. Então, participem. Que Deus abençoe, obrigada pela presença de vocês, e fiquem com Deus.